Pessoal, vamos terminar aqui, parte 2 da aula, né? Aí a gente começa já falando da ação de execução propriamente dita. Falei de algumas coisas que eu vou falar agora, né? Nós vamos falar sobre requisitos, elementos, legitimidade e princípios, tá? Quais são os requisitos para a propositura da ação de execução? Os mesmos da ação de conhecimento, né? É preciso ter interesse de agir e é preciso ter legitimidade, tá? Legitimidade está relacionada às partes, né? Constantes no título executivo extrajudicial que poderão demandar, né? A ação de execução uma em face da outra, tá? O interesse de agir, gente, está ligado ao quê? Ao inadimplemento da obrigação, tá? A partir do momento que a obrigação está inadimplida, né, surge o interesse de agir de uma das partes, certo? Beleza? Quais são os elementos da ação de execução? A ação de execução ela tem que ter o quê? Uma causa de pedir, tem que ter o pedido e tem que ter as partes, né, que são aquelas competentes. Causa de pedir sempre será o quê? O inadimplemento da obrigação constante no título executivo extrajudicial. O pedido será o quê? A intimação do executado para satisfação da obrigação constante no título executivo extrajudicial. E as partes, né, serão o quê? As partes competentes, né, as partes legítimas para propositura da ação. E aproveitando as partes, eu abro, né, o terceiro ponto, que é a legitimidade, que está lá entre os artigos 778 e 779. E a gente abre espaço aqui para falar sobre a legitimidade ativa e legitimidade passiva. Quem será o legitimado ativo? O legitimado ativo na ação de execução é chamado de exequente ou credor, tá? Exequente ou credor, que será aquele constante no título executivo. Pode ter mais de um? Pode ter mais de um, certo? Quem será o legitimado passivo? Será o executado, ou também chamado de devedor, tá? Executado ou devedor, né? Quem poderá ser devedor? Aquele constante no título executivo. Lembrando que podem existir terceiros corresponsáveis em um determinado título. Exemplo, uma nota promissória pode ter um avalista. Nesse caso, o avalista ele é um devedor solidário ao devedor, né? Responde junto à ação. E assim sucessivamente. Pode ter mais de um devedor? Pode. Podemos ter uma pluralidade de devedores. Beleza? Tranquilo? Último ponto da aula de hoje. A gente vai falar aqui de quatro princípios, né, que dizem respeito à ação de execução. Primeiro deles, princípio da patrimonialidade. O que significa esse princípio da patrimonialidade? Gente, a execução não passará do patrimônio do devedor. Então, a ação de execução atingirá o patrimônio do devedor. Pessoal, tem alguma exceção a esse princípio? Tem. Ação de alimentos, né? A ação de alimentos ação de execução de alimentos pelo rito da prisão. Professor, não é cumprimento? Não, aqui é ação de execução. A gente vai estudar que podemos ter uma obrigação de alimentos aqui constante no título executivo extrajudicial e não cumprido, um acordo entre as partes. O senhor poderá, sim, se esse título obedecer os requisitos da sua confecção, poderemos ter uma ação de execução de alimentos, que se ajuizada pelo rito da prisão, permitirá a prisão do devedor,
né, sendo essa exceção ao princípio da patrimonialidade. Desculpa. Princípio da efetividade da execução. O princípio da efetividade da execução está ligado ao quê? O que se busca na ação de execução? A satisfação da obrigação. Satisfação da obrigação. E para que haja essa satisfação da obrigação, né, permite-se, dentro do processo de execução, vários atos executivos: penhora, busca e apreensão, né, avaliação, né, tudo isso de tantos bens que o devedor tiver para pagar a execução. O cara pode ter vários outros bens, mas vai penhorar somente aquilo que for suficiente para pagamento da execução. Beleza? Tranquilo? Princípio da menor onerosidade do devedor. Gente, a execução deve correr de modo, né, menos ofensivo ao devedor. O que significa isso? Se o cara possui 2 carros, vamos supor que ele deve 10 mil e possua 2 carros. Um que vale 11 mil e outro que vale 20 mil, que ele usa para trabalhar de táxi. Qual que vai ser penhorado? O carro que vale 11 mil. Vai ser penhorado de 20, porque além de ser mais caro, ele é utilizado para trabalho do devedor. Então, por conta do princípio da menor onerosidade, né, se penhorará o bem de menor valor, tá? Menor onerosidade está ligada ao princípio da proporcionalidade, né? A gente tem que ter medidas executivas proporcionais, né, dentro da ação de execução. Pode ter nada de absurdo, né? Professor, mas eu já ouvi falar de apreensão de carteira de motorista. Isso é outro assunto, né? Não é absurdo, porque é permitido em lei, pelo menos de forma genérica, não de forma específica. E os juízes, né, estavam utilizando essas medidas, né, para poder forçar os devedores a pagar a execução, apreensão de passaporte, de CNH. Por fim, princípio da disponibilidade da execução. Gente, ninguém é obrigado a executar o outro, só executa se quiser. Então, é por isso que a gente fala que o credor, ele pode desistir de toda a execução ou de apenas de alguma medida executiva a qualquer tempo, né? Tá lá no artigo 775, beleza? Isso, mas se o devedor já tiver sido citado lá dos embargos, aí cabe aquela mesma regra do processo de conhecimento, só com a concordância? Sim, cabe, tá? Só com a concordância, beleza? Tranquilo, né? Vai depender do que estiver sendo discutido nos embargos. Fala que se for, né, só questões de natureza processual, o credor vai ter que arcar com as custas e honorários advocatícios. Aí quando é alguma questão de direito material, o que vai acontecer? Depende da concordância do executado. 775, inciso 1 e inciso 2. Beleza? Dúvidas? Gente, a gente se vê na aula síncrona, tá? Fiquem com Deus, aulinha bem curta, bem suave, tá? A gente tira as dúvidas lá na aula online, tá bom? Com Deus, até mais. Tchau.